Boa noite. Hoje a nossa live vamos falar do bem de família. Especificamente, um breve comentário ao recurso especial 1.789.505 de São Paulo. O ministro Marco Buzzi, da quarta turma, né, do STJ. Pois não. Um grande abraço, doutora Maria, perfil FMS Advogados. Uma boa noite, doutora Aparecida. Um grande abraço a vocês, prazer tê-los aqui. Hoje, realmente, será uma live brevíssima, né? Brevíssimos apontamentos. Esses brevíssimos apontamentos surgiu, né, da minha cabeça lá no início da década de 90. Aí prosseguiu e aí eu escrevi os brevíssimos apontamentos da teoria geral do processo. Só que hoje não se fala mais em apostilas, né? Hoje um outro patamar, outra situação. Mas eu atualizei os brevíssimos apontamentos, que não se fala mais em teoria geral do processo. Alguns dizem que seria teoria geral do processo civil e não teoria geral do processo, mas isso é uma questão e uma conversa para uma outra live. Vamos nos ater mais ou menos a esse tema, que é o título está lá em cima, o bem de família, e um comentário breve, né, sobre esse recurso especial, que ele foi provido. Esse recurso especial recente, ele foi provido por unanimidade parcialmente. Não houve divergência. Não houve, a quarta turma não divergiu. O relator votou e os demais pares ministros concordaram, portanto, não ocorreu a divergência do voto do relator. Nesse caso, o recurso foi provido por unanimidade, mas parcialmente. Correto? Esse tema é muito importante, é importantíssimo, porque aqui são vários institutos do ordenamento jurídico, do ramo do direito imobiliário, do ramo do direito civil, também, por que não dizer, direito de proteção e defesa do consumidor, e, é claro, sempre os princípios constitucionais e as regras infraconstitucionais inerentes aos temas específicos aqui que foram tratados nesse recurso especial, repito, de forma parcial. A causa de pedir do recorrente, o efeito que ele pretendia com o recurso, foi parcialmente provido por unanimidade. Tá dando para entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não prossigo. Eu preciso que vocês entendam essa questão desse provimento, esse provimento parcial, esse provimento unânime, esse provido na íntegra. Então, este recurso, ele foi provido, só que parcialmente. A causa de pedir, não é isso? A pretensão do recorrente com esse recurso, a tutela jurisdicional no segundo grau de jurisdição, né? Nesse caso aqui, terceiro grau de jurisdição, porque não existe, isso não existe.
Primeira, eu já falei isso, primeira, segunda e terceira instância. A instância é uma só. Eu tenho graus de jurisdição, correto? Então, eu estou lá no primeiro grau, lá no caso, onde tramitou, aliás, onde ainda tramitará essa demanda no primeiro grau, protocolou lá no Tribunal de Justiça, na vara civil do Tribunal de São Paulo, correto? Depois houve um recurso, o recurso de uma apelação e outros recursos, que aí teria que verificar o mérito desde lá do início do protocolo da demanda, correto? E vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Então, prosseguiu, chegou ao segundo grau de jurisdição, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá, o recurso, no caso, foi improvido, que, inconformado, os recorrentes, né, no caso, houve a interposição do recurso denominado recurso especial, correto? Agora, é preciso ver, normalmente tem um agravo em recurso especial para que o recurso especial ele seja remetido, né, ao terceiro grau de jurisdição, que é lá o Tribunal Superior, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, correto? Então lá é o terceiro grau de jurisdição, correto? Então, chegou esse recurso, ele foi julgado recentemente. Esse recurso foi julgado, eu não anotei aqui, mas é fácil. Olha aqui. Se vocês quiserem anotar, esse recurso ele foi julgado 22 de março de 2022, correto? 22. Nesse estado da pandemia, vários institutos foram submetidos ao Superior Tribunal de Justiça à interpretação da norma jurídica, pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse foi um recurso especial, eu digo especialíssimo, tanto é que está no informativo de jurisprudência do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, informativo de jurisprudência, não é isso? 732, eu já comentei que o 733, eu dei uma retornada para o 732, que é novo, o recurso é de março, 22 de março de 2022, correto? O conteúdo são vários ramos do direito, como eu falei, direito imobiliário, direitos reais, direito de família ou das famílias, correto? Aqui a interpretação de leis, né, de regras infraconstitucionais, como no caso específico da Lei Especial 8.009 de 1990, né, que é a lei que fala da impenhorabilidade do bem de família, que é uma exceção, correto? Exceção não submeter à impenhorabilidade o bem de família, que no caso é o bem das famílias, da entidade familiar, correto? Porque essa lei é de 1990, a Constituição da República de 1988, correto? Então, essa interpretação nova em relação ao ordenamento jurídico, a contextualização, no caso,
o diálogo das fontes, que no caso, o diálogo das fontes é, que eu digo, os princípios constitucionais e as regras, as normas infraconstitucionais. Norma em abstrato, norma e princípios, regras, seriam denominadas espécies. A norma jurídica, que é a interpretação. Então, o STJ interpretou, nesse recurso especial, vários institutos, recentemente, como direito à moradia, não é isso? Direito à moradia e o direito ao bem de família. No caso, é o bem da família, não é apenas o bem do cônjuge varão, como se denominava lá na égide do Código Civil de 16. É isso? De 1916. Nós estamos na égide do Código Civil de 2002. Correto? Então, essa lei, a Lei 8.009 de 1990, a vigência dela a partir 2 anos após a Constituição da República de 88. Só que, nesse caso aqui, a impenhorabilidade, ela é uma regra. A exceção, é aí que vem a confusão. Eu não quero confundi-los, porque é um estudo cansativo, não é? É claro que não há como conversarmos apenas em uma live. É preciso ter um pouco de paciência para interpretar os vários institutos do ordenamento jurídico durante anos, durante décadas. Então, como eu sempre falo, o direito no tempo e no espaço. É preciso verificar que a Lei 8.009 é de 1990, 2 anos após a Constituição da República, e a interpretação na égide do Código Civil de 2002 e também na interpretação do CPC 2015 e o CPC de 1973. Então, são vários diplomas legais, inúmeros princípios e inúmeras regras para a interpretação do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, por isso que o nome é ordenamento jurídico, eu não digo perfeito, porque não existe perfeição, mas ele é quase que perfeito. Ordenamento é no sentido das regras, dos princípios, no tempo e no espaço, e a interpretação aos casos concretos, não é? Nesse caso concreto que foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, a 4ª turma, a interpretação é que a garantia gênero-calção, eu tenho a garantia gênero-calção e eu tenho as espécies, né? Fiança, aval, hipoteca, não é isso? Então, aí o que acontece? Essa interpretação de 22 de março de 2022 se reportou, não se reportou, se apoiou ou organizou a interpretação com a 3ª turma do STJ, não é? O RESP da lavra da ministra Nancy Andrighi. Vocês podem anotar, eu vou tentar colocar aqui, eu não sei se vocês, anota esse RESP aí, por favor. RESP,
Anota esse resto que é importante, olha só. 1.873.594 também de São Paulo. Anota aí. Ministro Nancy. Quem for chegando a live, eu vou deixar a live gravada, mas eu gostaria que vocês participassem até o final, eu não vou demorar. Nancy André. Isso. Ó. Tá aí. Deixa eu fixar. Pois não, doutora M, Gatinho Manibu, uma boa noite, doutora Márcia. Aqueles que. A doutora Márcia está aqui. Tá a doutora Helena. Poxa, e que coisa, né? Aí vocês passam aqui os perfis e às vezes eu não aparece para mim, depois é que vai aparecendo aos poucos, mas é normal, é assim mesmo, né? Talvez porque eu estou muito distante, será? Ou vocês é que estão distantes? Mas estamos aqui, né? E as pessoas falam muito, né? Não, o Instagram é como se... É a mesma coisa, como se falava de processo. Lá, falava-se muito na década de 80, 90, com o código, o CPC de 73, falava-se muito, o que não está nos autos, não está no mundo, né? Até porque, como se fosse o mundo apenas aquelas peças do processo, né? Aí dividiam, né, de procedimento e processo. Hoje não há mais diferença entre processo e procedimento. Eles dizem, os estudiosos do processo falam que é uma coisa, entendem que é uma coisa só, né? Processo e procedimento. Mas, então eu tinha, no caso, não estaria no mundo. Por exemplo, eu tenho lá uma procuração, um instrumento de procuração, né, que outorga os poderes para o causídico, a causídico, advogado, advogada, que tem a capacidade postulatória. Então ela tem que ter a procuração. Só que se for ato urgente, eu tenho um prazo para depois juntar a procuração. Então, até então não está no mundo. Se não tivesse no mundo, não estaria nos autos. Então o juiz, o Estado juiz, ele julgava o que estava nos autos, era só o mundo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que o Instagram pertence a esse mundo, as redes sociais pertencem, o direito digital, e o direito digital ele tem que dialogar com o direito do consumidor, não é isso? A Constituição da República, os direitos, os institutos eles pertencem ao ordenamento jurídico. E hoje, o processo civil, o que se quer é a tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional é o mérito, é o que o demandante, os demandantes pretendem com aquela demanda, com aquela tutela jurisdicional. Aí é a causa de pedir. É isso que é a causa de pedir. Aí porque senão eu não estaria aqui nem vocês, não adianta estudarmos se nós teríamos só o Google. Eu estou com o Google aqui na minha frente. Se eu clicar ali, ó, se vocês clicarem assim, clicam só lá no Google, né, no buscador, causa de pedir, vai aparecer o artigo, um dispositivo, uma regra do Código Civil, vai aparecer como se aquilo fosse fundamento jurídico, porque o CPC 2015 não fala em fundamento jurídico, ele fala ele não fala em causa de pedir, ele fala quando o demandante pode emendar ou alterar a causa de pedir, não é isso? Ele tem um prazo, né, em regra de 15 dias, para alterar ou emendar a causa de pedir, o demandante, mas não fala que quando tem os requisitos obrigatórios da petição inicial, não explica o que é a causa de pedido, não explica. Quem explica é o
estudioso do direito, é o estudo, são os livros, as pesquisas, não é isso? Que falam que é causa de pedir. Né? Então, a causa de pedir é importante contextualizar com a pretensão e com, no caso aqui do recurso, o que o recorrente pretende. É por isso que eu disse que não é esse recurso, o recurso que está lá em cima, o RESP, repito, 1 milhão, não é isso? É o RESP 1.789.505 de São Paulo, e o relator ministro Marco Buzzi, da 4ª turma. Esse é o recurso que, por unanimidade, ele foi provido. Aqui no caso, vocês estão vendo, são minhas gatas. Aqui são 2 gatas que tem aqui, a gata Cherry e a gata Marie. E nesse caso aqui, elas ficam aqui, entro no escritório e não tem jeito. Quer participar da live, às vezes eu estou aqui às voltas de protocolar uma petição e elas estão, não tem jeito, tem que ter paciência, né? É isso aí. Mas assim, então, qual é a causa de pedir no caso do recurso, que nesse caso o recurso foi por unanimidade, o recurso especial ele foi provido parcialmente. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora nos ater especificamente ao que ocorreu nesse recurso. Nesse recurso, a 4ª turma do STJ entendeu que, nesse caso, esse imóvel, no caso, essa caução, que é uma garantia real, que foi averbado, registrado, sequelado lá no registro imobiliário, então, um direito real, não é? Agora, nesse caso, o entendimento é que o bem de família, não é para proteção da moradia, princípio da moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Não estou falando de propriedade, estou falando em moradia, que é diferente de propriedade e moradia. Então, essa moradia pertence à entidade familiar, não é? E não o devedor. Não é a regra da Lei 8.009, não é para proteger o devedor, e é para proteger a entidade familiar, aquela família em todos os sentidos, aquela família denominada após a Constituição da República. Não é aquela família lá do Código Civil de 1916, é isso? Que lá o homem é a cabeça do casal, não é isso? Porque eu digo isso por quê? Porque essa lei 8.009, deixa eu, só um minutinho aqui, eu vou, olha aqui, não, peraí, olha a lei aqui, só um minutinho aqui. Essa lei, ela é pequena, ela tem 8 artigos, tá? Olha aqui, quer ver? Olha aqui. O artigo 3º, que no acórdão desse recurso especial, o ministro faz referência a essa regra, que é o artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido. Salvo, aí tem a exceção. Né? Então, lá, o inciso 1, ele foi revogado pela Lei Complementar 150 de 2015. Tá? 2.
pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição de imóveis no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato, naquela garantia contratual específica que está naquele contrato lá. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardado os direitos sobre o bem do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável, conjugal. Observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Redação dada pela Lei 13.144 de 2015. Então, na hora que do estudo de vocês, a sugestão é que vocês verifiquem no site do Planalto a regra, porque a regra, uma determinada regra, ela pode ter sido revogada e nós podemos não ter conhecimento. E na hora da pesquisa, não é isso? É na hora que se faz lá no site do Planalto. Aí, nesse caso, olha aqui, tal. Bom, vamos lá. Olha, peraí. Então, artigo 5º. Para os efeitos da imperabilidade de que trata essa lei, considera a residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entendeu? Então, lá, se vocês tiverem uma caneta, um papel, ninguém tem mais caneta, né? Eu, por acaso, estou com uma caneta e um papel aqui, mas ninguém usa mais, né? Mas anotem no celular, não sei se dá para anotar. Então, se vocês lembrarem, artigo 5º da Lei 8.009, está lá. Para os efeitos da impenhorabilidade do bem de família, de que trata esta lei, porque assim, eu não sei se vocês sabiam, vocês coloquem aqui, vocês sabiam que nós podemos ter dois imóveis e os dois serem bens de família? Vocês sabiam disso? Alguém já falou? Pode colocar aqui se vocês tiverem, se alguém sabe. Pois não, doutora Nádia? Se alguém souber, fala que isso é importantíssimo, tá? Saber. Eu acho que... Peraí. Deixa eu ver aqui. Artigo 5º da Lei 8.009 de 90. Está aqui. Bom, está aqui, ó. Eu coloquei aqui. Vocês estão vendo? Bom, então vamos lá. Vou continuar. Tá tudo bem o som aí? Deu algum problema aqui? Não sei. Estão me ouvindo? Se alguém puder dar uma acenada para saber se vocês estão me ouvindo. Vamos continuar então. Esse artigo da lei, o artigo 5º, então, eu posso ter dois bens de família, o bem de família legal e o bem de família instituído. Por que eu digo isso? Porque o bem de família, eu não preciso sequelar, eu não preciso... muito obrigado, doutora. O som tá bom, tudo bem, obrigado. Porque parecia que o som tinha sumido, né? Aqui, eu não sei. Mas tudo bem, vamos lá. Então tem o bem de família legal e o bem de família instituído.
que é o bem de família que no caso, o proprietário institui esse bem de família, que é por escritura pública, né? Far-se-á uma escritura pública e a verba registra num registro, no caso da localidade do imóvel, correto? Instituído o bem de família, tá bom? E tem de família e o bem de família legal. Agora, essa questão é a seguinte, porque, olha aqui, para os efeitos, considera o artigo 5º, parágrafo, boa noite, olha aqui, vamos lá. Ó, parágrafo único do artigo 5º. Na hipótese de o casal ou entidade familiar, agora artigo 5º. Se vocês acessarem o site do Planalto, hoje vai estar lá, né, a Lei 8.009. Aí está lá, remete ao artigo 70 do Código Civil. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter uma surpresa. A lei aqui, ó, já fala da entidade familiar, na hipótese de o casal ou entidade familiar. Por quê? Porque o Código Civil de 2016 não se falava em entidade familiar, falava em casal, e quem que indicava o bem de família era o cônjuge varão, entendeu? Era o homem, não é? A família só existia família, homem e mulher no caso, e o homem cabeça do casal, pelo Código de 16, é que indicava qual era no caso o bem de família, né? No caso aqui. Agora aqui, ó, nesse caso, essa regra que foi 2 anos após a Constituição da República, em 1990, não é isso? Então, essa interpretação na égide já com a Constituição da República de 88. Muito boa noite. Quem for entrando, eu vou deixar a live gravada. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá essa regra. Agora, então, se eu tiver dois imóveis, né, os dois podem ser bem de família. Então, a penhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se o outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis. Correto? Então, se tiver, porque assim, a regra é a seguinte, na hipótese de o casal ou a entidade familiar, vamos falar lá, entidade familiar, se for possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Eu tenho um imóvel de 100 mil, que acho que não existe, e um imóvel de 50, né? O que será impenhorável é de 50 e não de 100, né? Agora, eu posso sequelar, averbar, fazer uma escritura pública e indicar como bem de família dessa forma que o outro imóvel, o imóvel de maior valor, né? Então eu tenho esse de menor valor impenhorável e o outro de maior valor também impenhorável, que está sequelado, está registrado, está averbado na matrícula como manifestação de vontade de ser o bem da minha entidade familiar. Compreendeu? No caso minha, eu digo, no caso a mulher, né, ou os conviventes indicam aquele bem como o bem daquela entidade familiar, correto? Tem um julgado, que eu não lembro qual, mas existe no STJ, vocês podem pesquisar, de que houve um divórcio, ocorreu o divórcio, não é isso? Extinguiu o vínculo com o divórcio, né?
E daí que o filho, no caso do casal, né, habitou, era a residência, a moradia desse filho. Então ele foi impenhorável, continuou sendo impenhorável, porque a proteção do bem de família é para a entidade familiar. O que não adianta é claro que a vontade é que o devedor, no caso, satisfaça aquela obrigação, seja no título executivo judicial, seja no título executivo extrajudicial. Só que o devedor, no caso, nesse caso não é o devedor, é a entidade familiar, ela tem a sua proteção do Estado. O Estado protege, tem o princípio de proteção que o Estado nos dá, nesse caso, que é garantido na nossa Constituição da República, que é pelo princípio do direito à moradia e o princípio que pertence, que é interpretado com o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não estou falando em propriedade, eu estou falando da moradia. Nesse exemplo, esse filho, ele é pertencente àquela entidade familiar. Então, essa entidade familiar, né, está protegida pela regra da impenhorabilidade do bem de família. As exceções, elas não são exemplificativas, elas são inúmeros cláusulas, elas são aquelas que o legislador indicou como o bem de família. Somente para terminar, eu sei que está cansativo, mas só uma coisa aqui. Aquele RESP que eu indiquei aqui da ministra Nancy Andrighi, que é o RESP 1.873.594 de São Paulo, que ele foi julgado no dia 2 de março de 2021. 2 de março de 2021. Um pouco mais de um ano do que esse julgado que foi provido por unanimidade parcialmente. Nesse julgado, a quarta turma se reporta à terceira turma nesse RESP da ministra Nancy Andrighi, que ela diz que o legislador, no acórdão, ela se refere que o legislador optou, né, expressamente pela fiança e não pelo gênero caução. Entendeu? Porque quando lá na questão da locação aqui comercial, a lei de locação especial, é isso? Ela fala, no caso, as exceções do bem de família. Só que a lei especifica, o legislador, no caso, especificamente qual é a exceção, quais as exceções. Correto? Deu para entender? Então, qual é a exceção? A exceção está lá. Então, por isso é que é importante sabermos que a caução, ela é gênero. Vocês podem escrever assim, caução, e colocarem umas setinhas. Caução e as espécies, no caso, eu até coloquei aqui, as espécies, caução, hipoteca. Pois não, boa noite, doutor Salomão. Então eu tenho lá o gênero caução e tenho as espécies, fiança, hipoteca. Quando a lei especial de locação
diz que a impenhorabilidade por exceção, não é, da garantia, nesse caso aqui, o que está garantido não é a fiança, é a caução. Esse julgado se refere à caução, ele se refere ao gênero. Então, o STJ entendeu, tanto pela terceira turma, nesse resto que eu coloquei aqui, da ministra Nancy Andrighi, 1.173.594, tanto isso lá em 2021, em março, e agora, em março de 2022, a quarta turma, o relator, o ministro Marco Buzzi, não é isso? O entendimento da quarta turma é de que se reporta também ao julgado da ministra Nancy Andrighi, que fala que a exceção ela é expressa. A lei de locação, né, expressamente, se refere à fiança e não à caução. Nesse julgado aqui, né, nesse julgado, o que ocorreu? A quarta turma, no acórdão, o entendimento foi que essa demanda irá continuar no primeiro grau de jurisdição. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho lá, ó. Vamos lá. Tentar aqui explicar com esses carrinhos, né? Vocês já sabem, mas eu vou repetir. Eu acredito que não é. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Esse aqui está lá, aqui é o terceiro grau de jurisdição, é o STJ. E aqui aqui é o Tribunal de São Paulo, esse carro amarelo, né? Esse aqui, São Paulo. Esse aqui é onde foi julgado lá o juízo lá de primeiro grau, né? Houve o recurso, esse recurso aqui, né, segundo grau, uma apelação, né? E houve esse recurso aqui especial. Claro que vários recursos até chegar ao recurso especial. Esse recurso aqui especial no STJ, o que aconteceu? Vamos supor, esse carrinho aqui, ele desceu, passou pelo... Vamos entender assim, que seria segundo grau, primeiro grau, esse carrinho aqui. Então, veio para cá. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico não é permitido aquelas provas, as provas, no caso aqui, a prova, que existe uma súmula 7, que não há como o STJ, no terceiro grau de jurisdição, as provas serem submetidas ao terceiro grau. A matéria de prova não pode, então é remetido ao primeiro grau de jurisdição, lá na vara civil, para que possa o juízo lá do primeiro grau verifique a questão da fiança e de qual será a garantia, né, o que se está lá, o direito posto lá no primeiro grau de jurisdição. Não é? Foi o que aconteceu. O STJ remeteu o contexto, né, porque não existe autos mais, né? Pelo menos eu tenho pouco, eu ainda tenho autos, que é físicos, né? Esses processos, procedimentos, né? Físicos, as peças, né? Nós não temos mais, nós temos o procedimento, processo eletrônico. Então é o contexto. Remeteu o contexto, clicou e remeteu para o primeiro grau para continuar o julgamento, né, da pretensão, da causa de pedidos lá do demandante.
né? Lá no primeiro grau de jurisdição. Então é isso. Então, esse é o entendimento, é que a fiança não é excepcionada pelo legislador, né? Então, não se pode, mesmo a fiança não, a caução, desculpe, a caução, mesmo que esteja registrada, averbada no registro imobiliário como sendo uma garantia real, não se pode penhorar, né, aquela garantia, aquela caução, naquela locação comercial, correto? Então, é isso. Aí vocês vão me dizer, e claro que no direito material, nas relações contratuais, mas nós temos que ter segurança jurídica e confiança legítima. Como dito, nós temos o ordenamento jurídico para termos confiança e confiança legítima e segurança jurídica. Não é? Por isso que eu digo que o ordenamento jurídico ele é quase perfeito. O que nós temos é que interpretar o ordenamento jurídico no tempo e no espaço. A dificuldade é essa. E a dificuldade é essa, né? A dificuldade é minha, sua, de todos nós, dos ministros do STJ, do juiz de primeiro grau, de todos. A dificuldade é uma dificuldade. A questão não é fácil, a questão é difícil. A questão exige estudo, exige tempo, exige realmente um labor de todos os atores do processo de procedimento, né? De todos os atores envolvidos no processo, em todo esse processo, essa interpretação. Mas nós temos regras, nós temos normas jurídicas a serem interpretadas nesse ordenamento jurídico, correto? Então, eu acredito que vocês já estão cansados, não é isso? E eu acredito que, eu acho que hoje está bom. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar e vamos continuar na sequência, não é isso? As nossas lives aqui. E eu quero aproveitar para estender o convite que recebi da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Araruama, na região dos Lagos, próximo daqui, região onde eu estou, para conversar, dialogar sobre a efetividade dos princípios constitucionais, a efetividade dos princípios constitucionais. Então, essa conversa, né? Essa palestra, esse diálogo, né? Não tanto diálogo, né? Porque o certo a palestra não é diálogo, mas eu prefiro falar de conversa, diálogo, né? Acaba sendo um diálogo, mas que nesse caso será híbrido, será tanto presencial como online, porque os estudiosos, os estudantes, eles precisam dos certificados para horas para a faculdade, para terem a graduação, né? Se formarem na graduação. Então é necessário. Então terão direito as pessoas que estiverem presencialmente, assistirem presencialmente na OAB Araruama. Então o link dessa inscrição eu coloquei aqui, não lá, né? Não sei se é lá, ao lado ou lá em cima, eu não sei, acho que não sabemos, né? Nos stories tem um link que clicou naquele link, remete à inscrição, né? Lá na OAB lá na OAB de Araruama, né? A subseção
28ª de Araruama. Então, foi uma honra eu ter recebido esse convite para conversarmos sobre princípios condicionais efetivos, né? Efetividade dos princípios condicionais. Então, será no dia 9 às 18 horas. Eu sei que quem não está no Rio de Janeiro é mais difícil, presencialmente, mas o evento será transmitido pelo Instagram da OAB Araruama. Aí, no caso, vocês sigam lá o perfil, né, da OAB, OAB.Araruama, que vocês terão acesso à transmissão desse evento, dessa palestra, desse diálogo, dessa conversa. Correto? Então, eu espero que vocês possam assistir, e o apoio de vocês é importante, né? Sempre importante, porque o Instagram aqui, ele é criado, eu criei o perfil para vocês. É claro que acaba sendo uma conversa, um diálogo, mas é para vocês. Agora, eu só tenho dúvida na hora, porque é complicado. Na hora que eu faço uma publicação nas histórias, não sei se vocês têm essa dúvida também. Porque é claro que eu tenho certeza que é para vocês o perfil, mas na hora de eu quero inserir uma música de uma postagem lá no perfil, em algum lugar que eu esteja, qual a música colocar? Eu coloco para vocês, eu coloco para mim, eu coloco para vocês, mas fica difícil de eu escolher a música. Por quê? Porque é no tempo e no espaço, não é isso? Só que a música, como também as pessoas, eu acredito que elas passam por aqui, pois não, passam, mas na verdade elas estão aqui. Eu entendo, estamos, não é isso? Então, a música fica, a letra fica. Então, não existe música nova, música antiga. É tudo música, não é? É tudo uma canção, é uma interpretação, não é? É uma cultura, não é isso? Aliás, eu faço parte, fui convidado e eu faço parte, eu sou membro da Comissão de Cultura da UAB Araruama, aqui também na região dos Lagos. É uma honra também a cultura. Por que cultura? Por que não de processo civil? Por que não direito imobiliário? Por que não direito de defesa do consumidor? Porque é cultura, não é isso? É cultura. E é o fomento da cultura, porque a cultura, o direito, né? Nós temos princípios condicionais, nós temos o princípio o direito social, os direitos fundamentais, o direito social, a cultura, não é isso? A cultura, o desporto, né? O futebol, a música, a arte, né? É um direito constitucional. Não é um direito social, é um direito social, mas não é porque é um direito social, não é um princípio que não deva ser observado. Ele deve ser observado, né? Porque o princípio só para finalizar, o princípio eles são normas jurídicas, como uma regra. O princípio, como ponderação, é claro que eu fiz um vídeo, eu não lembro o ano, que fala da ponderação de princípios, não é? Mas a ponderação de princípios é ponderar. São mais de 30 denominações para ponderar, significados de ponderar. Ponderar é no sentido de, não é vou voltar aos carvões.
Não é no sentido de ponderar, não. Eu pego o princípio, eu escolhi aquele carro amarelo, aquele carrinho amarelo que é mais bonito. Aqui eu tenho o princípio da liberdade de imprensa. E aqui eu tenho um princípio da liberdade de imprensa, eu tenho aqui um princípio individual, um princípio constitucional. Eu aplico naquele caso concreto porque eu escolhi que aquele princípio é melhor naquele caso, ou que aquele carrinho, no caso, é mais bonito, ou esse aqui é mais bonito, e eu escolho aquele princípio. Não, eu aplico aquele princípio porque aquele princípio ele é fechado naquela situação. Eu interpretei, Supremo Tribunal Federal, não é? Entendeu que naquele caso concreto eu vou aplicar aquele princípio constitucional, porque como guardião, como intérprete da Constituição, ele vai aplicar aquele princípio. Aí tem lá o princípio da segurança jurídica, o princípio justamente um princípio fundamental, eu aplico porque eu devo aplicar, eu tenho que aplicar, não é? Só para terminar aqui, eu tenho lá um princípio fundamental. Então eu tenho que aplicar necessariamente aquele princípio fundamental. Eu tenho lá o princípio da inocência, eu tenho um princípio da não culpabilidade, então eu tenho que aplicar por quê? A presunção é que somos todos inocentes, então eu tenho que aplicar aquele princípio. Eu não posso deixar de aplicar aquele princípio porque aquele princípio é fundamental. Eu tenho lá um princípio da dignidade da pessoa humana, eu tenho um princípio, o direito à moradia. Eu necessariamente tenho que aplicar aquele princípio do direito à moradia. Agora, se eu tenho, eu estou instado a interpretar e aplicar dentre vários princípios constitucionais, um ou outro naquele caso concreto, eu vou aplicar. Então eu tenho lá aquela norma abstrato, que são os princípios, normas. O princípio não é valor, correto? Então, não é valor. Valor é axiologia, valor... Aí a confusão em relação à interpretação, na minha opinião, é essa. É que o valor é axiológico, o valor pertence a nós, a todos nós, as pessoas da sociedade, né? Agora, a ciência do direito, ela, como toda ciência, ela tem um método de aplicação. Então, eu aplico pela ciência do direito, eu aplico aquele princípio, mas eu não é juízo de valor. O intérprete, ele não pode aplicar aquele juízo de valor dele como pessoa, e sim a sociedade que valorou. A sociedade valorou e chegou àquela norma jurídica, não é isso? Eu tenho lá fato social, não é? Valor axiológico, norma jurídica, ou fato social, norma jurídica e valor invertido, não importa, mas eu vou ter a norma jurídica. Um exemplo é lá nos Estados Unidos, agora, a interpretação de vários, é diferente daqui, do Brasil, mas eu tenho lá vários estados nos Estados Unidos em que cada estado aplica um determinado ordenamento ali, aplicado naquele estado. Então, os estados que admitem o aborto, e agora está uma discussão se vai aplicar ou não. Aí tem estados que, mesmo que a Suprema Corte aplique, né, o determinado estado dos Estados Unidos não vai aplicar. Então, continuará aplicando esse direito ao aborto. Então, o que eu digo é que é diferente. Aqui na nossa Constituição da República,
de 88, eu tenho lá aqueles princípios constitucionais todos ali. Eles devem ser seguidos. Aqueles princípios constitucionais, todos aqueles. Agora, harmonizar aqueles princípios no sentido de tanto harmonizar poder, tanto harmonizar os princípios constitucionais e aplicar, é a dificuldade, é claro que é a dificuldade. E essa dificuldade, ela vem de muitos anos, não é isso? Ela vem a partir da Constituição de 88, muitas questões surgiram. Especificamente, eu como advogado, instado a interpretar lá em 1999, 98, 97, 1999, antes dos anos 2000, né? Estamos, eu passei por situações muito difíceis em relação à interpretação dos princípios constitucionais. Foi daí que eu comecei a estudar mais os princípios constitucionais, justamente em relação à aplicação no processo civil, porque até então era distanciados, né, a questão do ordenamento jurídico e o processo civil, como se tivesse separado do ordenamento jurídico. Não é. A interpretação do processo civil de qualquer instituto no Brasil é interpretado de acordo com o ordenamento jurídico. Certo? Então, eu até peço desculpa de eu ter me avançado um pouco, fala muito, né? Mas tranquilo, né? Muito obrigado e vamos aqui. Eu espero que vocês, pelo menos o padrão mínimo de entendimento, no sentido do que eu minimamente queria transmitir, em função desse breve comentário aqui desse recurso especial, que eu achei muito importante e interessante, por termos vários institutos do ordenamento jurídico. Tá? O agradecimento é todo meu, doutora Márcia. Muito obrigado mais uma vez tê-los aqui. Eu sei que é muito difícil, que a maioria tem muitos afazeres, até por causa do horário, mas eu acredito que muito bom, eu agradeço, o aprendizado aqui é todo meu, do fundo do coração é todo meu, porque cada vez que eu faço uma live, eu dou uma aula, eu converso, né, sobre o direito, é muito bom. Eu acredito que realmente uma forma de viver, né, de melhor para, eu acredito, de viver numa sociedade, não é isso? A conversa, o diálogo, para seguirmos, né? Sigamos. Um grande abraço, eu vou deixar a live gravada e mais uma vez, muito obrigado e reitero aqui o convite para a palestra, né? O diálogo, a conversa que teremos no dia 9, anota aí, dia 9, 18 horas, pelo Instagram da OAB de Araruama. E quem tiver oportunidade e puder de vir ou estar na região dos lagos, né? Aliás, temos uma ressaca, entre aspas, no mar, né? Hoje, eu até já dei uma olhadinha, inclusive tinham duas senhoras sentadas na cadeira de praia, né? E apreciando o início da ressaca. Aí eu me metendo, né? Mas sem querer me meter na vida dos outros, não é me meter, mas até por questão de segurança, aí eu fui até a elas e disse, olha, me desculpe a intromissão, mas é porque o mar
temos o início de uma ressaca, então é perigoso, porque é muito de repente, né? E assim, onde elas estavam, era bem próximo mesmo à arrebentação, né, das ondas, e estava aumentando. Agora deve estar, dizem que é em torno de 2,5 metros, eu não sei. Eu vou conferir, né? Daqui a pouco eu vou conferir. Parece até que é um sacerdócio, né? Essa conferência, né? Que eu gosto muito, né? Mas assim, é natureza, né? A gente tem que também temos a obrigação, né, de preservar a natureza. Eu acredito que a obrigação é nossa de preservar não o presente, né, isso, e para o futuro, não só nosso, como de todos, né, os seres animais, os seres humanos, como toda a natureza. Então, mas é um fenômeno da natureza, a ressaca, é muito interessante, é muito bonito, né? É uma coisa, para mim, é divina, é além de tudo que o ser humano possa pensar. Então, um grande abraço, eu vou a todos vocês e, mais uma vez, eu agradeço a vocês. A questão da palestra de segunda-feira, o link está nos stories lá em cima, né? Eu não sei se aos lados, mas está lá o link para inscrição de quem for assistir presencialmente. E, repito, o evento será ao vivo no Instagram, online, né, híbrido, né, presencial e online, pela rede social Instagram da UAB Araruama. Tá? Então, no caso, teria que seguir o perfil da UAB Araruama e lá ter acesso à live. Eu acredito que não dê para transmitir por aqui, não sei, acredito que não, porque como vou estar conversando, aí fica mais difícil, né, de poder também transmitir, mas de qualquer forma vai estar lá na UAB Araruama, tá? Será uma honra a participação de todos vocês. Grande abraço e muito obrigado. Tchau, boa noite. Até a próxima live.